Olá para você que acompanha o canal mapastral.net, eu sou Ana Rodrigues. Vamos para mais uma reflexão astrológica para a semana do dia 25 de junho ao 1 de julho de 2017. Esta é uma semana que não tem assim grandes eventos, mudanças de signos, tal. A gente tem uma formação de lua crescente e alguns aspectos interessantes ao longo da semana, mas a gente tem que acompanhar, né? Lógico, porque tem algumas influências bem legais aí ao longo da semana, tá bom? Vamos ao domingo, dia 25 de junho, onde nós começamos com o Marte, que está passando pelo signo de Câncer, formando ainda um aspecto tenso com Júpiter. Na verdade, ele iniciou esse aspecto na semana anterior. Então, no domingo, ele ainda é exato. E é um tipo de aspecto que compromete bastante a questão da autoconfiança. Ele envolve muito entusiasmo num sentido mais negativo, assim, poderíamos dizer, um entusiasmo, uma empolgação que acaba fluindo para uma busca mais de segurança, de retenção. Ele não é tão favorável para a busca de novos horizontes, tá? Acho que é importante a gente tomar cuidado para não prometer demais em troca de manter alguma coisa, sabe? Quando você fica prometendo fazer algo ou ser algo, por exemplo, para manter alguma coisa, alguma situação ou alguém por perto. É um tipo de situação que pode realmente acontecer. Pensem que o Júpiter ainda está passando pelo signo de Libra, e Libra é um signo que lida muito com essa questão da troca, do apoio, é um signo voltado para fora, um signo ativo. Então essa necessidade de um anteparo, de um apoio, de uma troca, ela é muito importante. Como o aspecto é tenso, ele reflete aqui essa atenção. O excesso de cuidado também, ele acaba atrapalhando um pouquinho a visão das outras coisas no entorno, né? Do que está além do óbvio ali. Então é um fator para a gente estar atento aqui durante o domingo. Durante a noite nós temos a Lua ingressando no signo de Leão e aumenta um pouco aí essa questão do entusiasmo e da confiança melhora também, tá bom? Então, durante o domingo, o dia é melhor para Leão mesmo e não é assim tão favorável para Câncer, para Áries, para Libra, Sagitário e Peixes. Na segunda-feira, dia 26 de junho, a Lua forma um bom aspecto com Júpiter. Legal, né? Porque no domingo nós tivemos o Marte formando um aspecto tenso. Então, aqui na segunda-feira, a Lua que estará passando por Leão, vai formar um sexto, um aspecto de 60 graus com Júpiter, aumenta bastante essa questão de esperança, de expectativas com as coisas que você quer realizar, o otimismo fica bastante em alta também, mas não é tão favorável para se manter detalhes das coisas. Então não é um bom dia para você lidar com assuntos que precisam de muita concentração, tal, ela fica diminuída, tá? Inflama muito essa necessidade de ser visto, de ser aceito, de ter as tuas coisas avaliadas, por exemplo. Então se você estiver aguardando uma resposta de alguém, há uma tendência maior de te incomodar muito, tá? Porque essa necessidade de ter as suas coisas vistas, de se ver importante, de ter os seus assuntos resolvidos, ela fica evidente. E a Lua vai formar um aspecto tenso com a Vênus, que torna o desejo muito em alta, porque a Vênus está bem forte durante esse período, né? Está passando pelo signo que ela rege, que é o Touro, e a Lua em Leão, 2 signos fixos, lembram? Então, assim, os desejos ficam muito altos e é um dia em que a gente tem que tomar cuidado com os gastos, principalmente os gastos voltados para as questões da beleza, da estética, da aparência, e com a necessidade também de atender aos desejos a todo custo, sabe? Eu quero porque quero uma determinada coisa, porque isso tende a se acentuar bastante, tá bom? Então, a gente fica um pouco mais retido nesse assunto de querer atender aos nossos desejos de uma certa maneira. A segunda-feira ela é boa, ela é melhor para os signos de Câncer, de Sagitário e de Peixes, não é tão boa para Leão, Touro e Libra, tá bom? Na terça-feira, dia 27 de junho, nós temos o Sol, o Mercúrio e o Marte, todos em conjunção, juntinho. Vocês lembram o que acontece quando os planetas estão em conjunção com o Sol, né? Eles ficam combustos e tal. Neste mesmo dia, o Mercúrio vai formar um aspecto tenso com o Júpiter, tá? Então a gente tem assim um clima que, embora a harmonia e a distração estejam em alta, as conexões que a gente faz, os relacionamentos, as trocas que a gente faz durante essa terça-feira, elas tendem a ser um pouquinho exageradas. Em muitos casos, assim, abrir demais o seu leque de possibilidades, ou seja, caminhar e se expandir em muitos caminhos ao mesmo tempo, acaba trazendo um volume muito alto de situações para você lidar. Então, assim, a quantidade de informação acaba se tornando um prejuízo. Não é muito bacana, então, abrir suas
suas possibilidades múltiplas ali. Se você estiver buscando, por exemplo, uma negociação, fale com um vendedor a cada momento, tá? Tenta não abrir demais o seu leque de possibilidades e de oportunidades, porque depois a decisão fica um pouquinho difícil, ok? O desafio maior que a gente tem na terça-feira é saber identificar as coisas que são úteis e as que são inúteis, tá? Então esse senso de prioridade é um dos trabalhos que a gente vai precisar fazer nesse dia. O pensamento também fica um pouquinho distorcido, né? Devido a muitas possibilidades, a muitas opções. Então, o que a gente precisa fazer é se concentrar um pouco mais. Temos, então, uma terça-feira que não é muito boa para fechar acordos, porque você pode deixar passar uma coisa aqui, fecha com um vendedor, por exemplo, e depois o outro poderia te oferecer uma coisa a mais. A gente percebe que o senso de escolha não está muito bom, então não é muito bacana para fechar negócios importantes. Então, a terça-feira ela não é assim excelente, muito favorável para nenhum dos signos e é um pouquinho ruim assim para quem é do signo de Câncer, né? Tem o ascendente ou o sol no signo de Câncer, no signo de Libra, de Peixes e de Sagitário. Na quarta-feira, dia 28 de junho, a Lua já ingressa no signo de Virgem e o Mercúrio vai formar uma conjunção exata com o Marte. Estão passando ali pelo signo de Câncer. A concentração já toma um rumo bem mais definido, já muda bem o quadro do dia anterior. E a gente fica mais voltado para buscar a segurança, a afirmação e confirmação. Então, assim, uma tendência muito de sim e não, certo e errado, é ou não é, fica mais acentuada. Não é um dia onde a gente tem muita facilidade para lidar com as questões da fluidez, tá? A Lua em Virgem, ela torna o campo das emoções e esse oscilar das emoções bem diminuído, a coisa fica muito estável, muito prática, tá? É um dia bom para você lidar com os assuntos práticos, os assuntos contábeis, os que exijam foco, arrumação, organização, burocracias, tudo que é muito da mente prática e da vida prática diária fica muito favorecido, a saúde também. Então, é um dia que é bem mais favorável para quem tem um ascendente no signo de Virgem, no signo de Câncer. Não é tão favorável para Áries e Escorpião. A quinta-feira, dia 29 de junho, vem com a Lua em Virgem ainda e vai formar um aspecto de tensão com o Saturno, que está passando lá pelo signo de Sagitário, pelo menos até dezembro, né? Em dezembro ele ingressa em Capricórnio, então até lá ele está em Sagitário. A Lua vai formar um bom aspecto com a Vênus, bacana, e o Marte tá combusto ainda, né? E tá num signo de queda dele, ele não tá assim tão bem durante esse período, Marte. Mas a gente tem uma quinta-feira que tem um tom de seriedade, justamente pela entrada aí do Saturno no jogo da Lua, formando uma tensão com a Lua. Então, um clima assim meio de seriedade e que acaba favorecendo muito um olhar assim para as nossas frustrações. É um dia, me parece assim, um dia introspectivo, onde a gente começa a olhar para as nossas faltas, para os nossos limites, para as coisas que não estão dando muito certo. Numa via assim mais prática, ele é favorável para você lidar com coisas complexas, difíceis de resolver, porque o olhar fica muito concentrado. O teu campo emocional também está muito voltado para esse assunto de concentração, então favorece lidar com as coisas que precisa da mente lógica, mais do que relacionamentos, do que alegria, do que entusiasmo, que não está assim tão favorecido durante a quinta-feira, tá? É provável que você queira passar um tempo mais sozinho, não esteja tão entusiasmado, com muita movimentação, com muita agitação. A presença aqui do aspecto tenso entre a Lua e o Saturno favorece esse clima de seriedade, de compromissos, de coisas sólidas, tá bom? E de paciência também, porque o Saturno rege as coisas lentas, ok? Bom, é um dia que você vai perceber que vai precisar desse ritmo mais constante. À noite, a Lua vai formar um bom aspecto com a Vênus, ela diminui um pouco esse climão de seriedade. Bom, e aí a quinta, então, não vai ser assim tão favorável para ninguém, a não ser assim para os signos de terra, porque eles naturalmente já são mais concentrados, mais voltados para essa questão do olhar racional sobre as coisas. Não é tão favorável para um signo de Câncer e de Sagitário. A sexta-feira, dia 30 de junho, tem a Lua em Libra, então a Lua já ingressou no signo de Libra, então ela vai formar uma conjunção com o Júpiter, e é o dia onde se forma a Lua crescente, a Lua em quadratura com o Sol passando em Câncer e a Lua estará passando pelo signo de Libra, né? A gente tem uma sexta-feira em que o clima assim de confiança e otimismo fica muito alto. E embora a Lua crescente ela represente o momento que a gente olha para os nossos obstáculos,
principalmente dos interesses que surgiram na semana anterior com a lua nova, né? Nós temos aqui a sexta-feira que ela é fácil para você perceber o que precisa ser trocado, consertado, arrumado, melhorado, enfim. Acaba se tornando muito fácil, é uma sexta-feira otimista. Abrir fronteiras, pensar em termos de se expandir, se abrir para um mundo de possibilidades, estar disposto ao mundo, né? Se tornar aberto às questões do mundo, assim, são coisas prováveis durante essa sexta-feira. O sentido de crescimento e de confiança na vida também fica bastante acentuado, né? Como a gente está falando aqui da Lua e do Júpiter passando pelo signo de Libra, é um bom dia para se buscar um aconselhamento, uma orientação, a troca, a conversa, mesmo com amigos mesmo, mas esse conselho entre amigos, essa conversa que acaba ajudando aos dois, é bastante favorável. E é um bom dia para quem lida com negócios comerciais, por exemplo, que precisa prospectar. É bacana, ou mesmo para quem não trabalha ou está em busca de algum negócio, fechar negócio, buscando algum negócio, é um dia bom para você fazer essa prospecção, para olhar mesmo, para pesquisar, tá? Então, a sexta-feira é muito boa para os signos de Libra e de Câncer e não é ruim para nenhum dos signos especificamente. E no sábado, dia 1 de julho, nós temos a Lua formando um bom aspecto com o Saturno, que rege o sábado, né? O sábado onde é regido pelo Saturno. Temos a Lua em Libra ainda e o Mercúrio em Câncer e a Vênus em Touro. E é uma composição muito bacana para relacionamentos, para conversas importantes, para resolver os mal-entendidos, para troca mesmo, acertar as coisas. É um dia onde essa questão de resolver sem tanto calor, sem tanta raiva, empolgação, competitividade, fica muito favorecida. E por estarmos falando aqui de Libra, de Touro, por exemplo, né, signos regidos pela Vênus, a questão do romance, da sexualidade fica bastante acentuada, então a gente tem um sábado bastante favorável para isso. Ele tem um tom de seriedade, mas não é um tom de seriedade negativa, ele é um tom de seriedade que caminha para compromisso, para afirmar coisas, para se estabelecer coisas sólidas, né, situações sólidas. Então o sábado é muito bacana para resolver certos assuntos, né? E bom também para compras, finanças no sentido geral, tá bom? Então, o sábado ele é muito bom para Touro, para Câncer, para Libra, Sagitário e Peixes. E não é ruim para nenhum signo, tá certo? Bom, pessoal, então aqui foram as reflexões astrológicas aqui para essa semana, do dia 25 de junho a 1 de julho, sem grandes eventos acontecendo, mas bacana porque aí na próxima semana quem muda de signo é a Vênus, né? Logo mais, tá bom? Então, eu deixo um abraço para vocês, uma ótima semana e até o nosso próximo vídeo.